Magenta não é a mesma coisa que vermelho. Esses dias eu estava lendo lá o livro da Capa Listrada, que vocês adoram, e lá naquele livro tem uma definição absurda de magenta. Porque a autora diz o seguinte: o magenta é o vermelho verdadeiro. Não, magenta é uma coisa, vermelho é outra coisa. Tá? O vermelho, ele tem essa característica muito mais quente, ele tem amarelo na composição, para quem segue a teoria moderna da cor, como eu sigo. Então, essa é a característica do vermelho. E essa é a característica do magenta, é um púrpura, é uma cor mais fria, né? O magenta foi uma cor que foi encontrada posteriormente, depois o pigmento foi ali trabalhado para ter a característica necessária para cumprir, e aí sim, a função da primária verdadeira, segundo a tríade da teoria moderna da cor. Agora, essa história de falar que o magenta é o vermelho verdadeiro é muita necessidade de não abrir mão da tríade tradicional e continuar chamando de vermelho, amarelo e azul. Né? Porque, na verdade, o objetivo sempre é esse, é dar aquele jeitinho para não reconhecer a tríade atualizada, a tríade da teoria moderna, que é uma tríade que tem o respaldo da ciência, e manter sempre ali a descrição vinculada à teoria tradicional, à teoria cultural do vermelho, do amarelo e do azul. Né? Então, isso é mais uma manobra teórica, mas é um erro conceitual bem sério. Não repitam isso, porque é um erro de conceito. O magenta é uma cor que tem uma característica muito mais púrpura, ela é muito mais fria do que o vermelho. O vermelho é uma cor extremamente quente, é uma das cores mais quentes. A mais quente é o laranja, mas olha o vermelho. Olha aqui, olha a diferença dessas duas cores. Então, nunca que esta daqui é a verdadeira versão desta. São cores diferentes. E uma maneira da gente observar isso na prática é a gente ver essa diminuição aqui, o clareamento dessas cores. Então, a gente vê que o magenta, quando a gente vai clareando, ele mantém essa característica bem fria, ó. Tá vendo? É um cor de rosa bem frio. É que aqui tem a luz, atrapalha para ver. Então, ele tem essa característica. E o vermelho, quando a gente clareia, ele tem essa característica mais salmonada, mais amarelada. Então, mesmo que historicamente, lá atrás, nas teorias antigas, ainda resultantes da sistematização do uso dos artistas, o cor-de-rosa seja entendido como um vermelho que foi clareado com muito branco, são coisas diferentes. Né? Esse cor-de-rosa que a gente tem hoje, que é esse tom mais frio, que está dentro da gama dos púrpuras, ele é um cor-de-rosa com características muito diferentes disso daqui. Tá? Então a gente precisa tomar sempre muito cuidado com os conceitos que a gente repete. Né? Essa história de dizer que o magenta é o vermelho verdadeiro, isso não existe. São cores diferentes e muito diferentes. Né? E, por exemplo, esse cor-de-rosa produzido a partir do vermelho com o branco, durante o século XVIII, a Madame Pompadour, que foi amante do rei Luís XVI, que também usou bastante cor-de-rosa na vestimenta, porque no século XVIII você ainda tem os homens usando muito cor-de-rosa, você ainda tem o cor-de-rosa associado ao masculino e não ao feminino. Então eles ainda usavam muito o cor-de-rosa como uma cor masculina, mas a Madame Pompadour adorava cor-de-rosa e ela usou muito, tem muitos retratos dela com vestidos cor-de-rosa em vários tons, combinados ou com um azul muito clarinho, né, um azul bebê, ou com um tom um pouco mais acinzentado. E para ela, inclusive, foi criado um tom de cor de rosa específico, que recebeu o nome dela, que é o rosa Pompadour, que é um rosa com essa característica um pouco mais salmonada, né, um pouco mais quente, quer ver? É um rosa bem salmonadinho, ó. Dá para ver? Ó. Eu vou colocar a foto lá de cá depois. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão da definição, porque a partir do vermelho eu chego em um
tom de rosa, que é um tom quente, com esse subtom amarelado. A partir do magenta eu vou chegar em outros tons de rosa com um subtom bem frio, uma cor bem mais pura. E aí é interessante a gente voltar a falar sobre a questão dos autores, né, de versões mais atualizadas das informações, porque não é só o livro que é publicado mais recentemente, é o livro que tem o conteúdo mais atualizado. Então, por exemplo, você pega um livro como esse e ele vai te dar lá os cor-de-rosas dentro, o magenta e os cor-de-rosas, dentro da gama dos púrpuras. Eu vou mostrar isso já já. Aqui, ó, Pink and Purple, tá vendo? E aí a gente tem o magenta nessa lista que tá do lado de cá. O magenta tá aqui, ó. O vermelho, ele tá aqui no começo, na gama dos vermelhos. Escarlate, carmim, vermilion, madder, eles estão todos aqui nos vermelhos. Então, até a classificação dessa cor já responde a essas inovações, essas descobertas e essas consolidações do conhecimento que foi trazido pela ciência. Então, vermelho é uma coisa, magenta é outra. Cor-de-rosa produzido a partir do vermelho tem suas características bem específicas. O cor-de-rosa produzido a partir do magenta é completamente diferente, ó. Não esqueçam isso aqui. Olha só, é muito diferente. E aí, só para encerrar, e aí entrando um pouco da questão do histórico da cor, né, que é um conteúdo que a Eva Heller traz, que é muito bom, mas ela diz o seguinte, que o magenta foi batizado com esse nome por causa dos químicos franceses, que em 1858 conseguiram produzi-lo como cor de anilina. Magenta é uma cidade no norte da Itália, onde pouco tempo antes os austríacos haviam sido derrotados pelos franceses com as suas calças vermelhas na Batalha de Magenta. Então vem daí o nome da cor magenta. E aí, a Eva Heller vai fazer aquele julgamento de valor super positivo dela, que ela já fez lá no marrom, e tá lá no vídeo do marrom. Ela vai dizer o seguinte: por toda parte, o pink, o nosso rosa-choque, este daqui, ou a cor de maravilha, é considerada a mais vulgar das cores. Então, eu vim gravar o vídeo para vocês com a mais vulgar das cores. É a cor da publicidade que não é séria, dos acessórios berrantes, dos artigos de plástico mais baratos. Até cerca de 1980, artigos de plástico eram vendidos principalmente na cor laranja. Quando ninguém mais suportava o laranja, veio o pink como a cor típica dos plásticos. E desse modo, o pink foi eleito, e com ele, injustamente, o cor-de-rosa, como protótipo das cores baratas. Gente, agora eu tô falando sério. É muito importante a gente levar em conta, a gente escolher um autor atualizado, que tenha uma versão, que tenha uma visão mais moderada, né, das cores. Vamos pegar lá a Leatrice Eisman, vamos olhar para outros autores, vamos lembrar do pink do Valentino, né, que é praticamente esse pink aqui. Vamos manter a cabeça um pouco mais aberta com relação às cores. E, de novo, tomar muito cuidado com os autores de referência que a gente escolhe, né? Porque não tem como a gente manter essa ideia, né? Imagina, uma cor linda, uma cor maravilhosa, a mais vulgar das cores. Não tem condição, né? A gente precisa adquirir filtro, é por isso que a gente precisa estudar tanto, para a gente conhecer várias opiniões, para a gente se manter atualizado, para a gente saber o que está acontecendo. Imagina, a mais vulgar das cores. Não tem a menor condição. Tá bom? Pensa muito antes de repetir conceitos, vai estudar, vai ver se aquilo realmente está correto. Magenta não é igual ao vermelho, o magenta não é o vermelho mais puro. Vamos ter conceitos claros para conseguir pensar, trabalhar e se aprimorar direitinho dentro de conceitos e teorias corretas, né? Porque não tem condição, tem que rir mesmo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.